O homem sem teto no beco encara o próprio braço, olhos arregalados de horror. A pele dele está se mexendo. Parece até borbulhar, como água começando a ferver. Ele está sentindo um tipo de dor que nem consegue imaginar. Ele sente algo se movendo nos ossos dele, mastigando o cálcio. Ele não consegue se mover, estão por toda parte dentro dele, só devorando. Ele abre a boca para gritar, mas eles já mastigaram tantos buracos nos pulmões dele que ele não consegue emitir nenhum som. Dentro de 1 hora ele estará morto. Mas o que está matando ele? O dono da loja pega uma faca serrilhada brilhante do bloco de facas e, com mãos experientes, corta um delicioso pão ciabatta ao meio. Em seguida, ele passa manteiga no pão, corta 2 suculentos bifes de Nova York em pedaços grossos mal passados, adiciona alguns legumes picados e folhas de alface e polvilha apenas uma pitada de raspas de limão. E pronto, ele tem um delicioso sanduíche de porco ao estilo caribenho. É uma coisa linda. Mas ele não consegue deixar de sentir que está faltando alguma coisa. É isso. O pensamento o atinge como um raio. Esse sanduíche seria delicioso, mas também muito seco. Como pôde cometer um erro tão básico? Ele atravessa a cozinha calmamente e vai até um armário luxuoso, procurando um dos potes de maionese que guarda ali. Ele abre a tampa com um estalo e passa maionese no sanduíche. Parece absolutamente delicioso, e ele não perde tempo em colocá-lo em destaque na vitrine. Tudo está indo perfeitamente bem. Boston é uma cidade de amantes da gastronomia, pensa o dono ao virar a placa de fechado para aberto pela primeira vez. Após anos como chefe em restaurantes alheios, o dono adquiriu experiência para seguir seu próprio caminho e realizar seu sonho. Uma boutique de sanduíches na orla de Boston, onde turistas desfrutam de sanduíches artesanais ao explorar os locais históricos da cidade. Seus funcionários estão ocupados na loja. Todos foram entrevistados e escolhidos por ele, compartilhando sua missão e paixão por sanduíches. Um limpa as mesas e se prepara para a inevitável correria de clientes quando chegar a hora do almoço. Outro está posicionando artisticamente uma seleção de sanduíches prontos atrás de uma vitrine de vidro no balcão. Presunto e queijo forte, BLT, atum com maionese e lagosta. Afinal, estamos em Boston. Mas, à medida que as horas passam, algo horrível acontece. Ninguém aparece. O dono da loja não sabe o que fez de errado. Ele conseguiu pagar por um anúncio sobre a grande inauguração em um dos jornais locais e também distribuiu alguns cupons em uma revista de culinária local. Ele colocou placa de inauguração e guirlanda na vitrine, destacando o desconto de inauguração. Na compra de um sanduíche, o cliente recebe outro com 50% de desconto. Parece que nenhuma dessas estratégias de negócios funcionou. O otimismo de John diminui ao longo do dia, e apesar da postura corajosa de todos, ele percebe a dúvida nos olhos dos funcionários. Todas as suas mentes estão fervilhando com o mesmo pensamento aterrorizante, terrível demais para ser dito em voz alta. Tudo isso foi um fracasso completo. Quando chega a hora de fechar, o dono da loja reúne seus funcionários para dar uma palestra motivacional, esperando acalmar todos os seus medos sobre a possibilidade de perderem seus novos empregos na mesma semana em que os conseguiram. Ele faz um discurso inspirador sobre a importância da perseverança, garra e de não desistir dos seus sonhos, mesmo diante de contratempos desanimadores. Enquanto se ouve falando, ele percebe que essas são as palavras que ele mesmo precisa ouvir, tanto quanto são as palavras que precisa dizer. Depois que todos vão embora, ele fica sozinho, olhando os sanduíches intocados na vitrine. A ansiedade do dia acabou com qualquer apetite que ele pudesse ter. E então isso lhe ocorre. Amanhã, aqueles sanduíches estarão duros, todo seu esforço e paixão irão para o lixo, pois ele terá que jogá-los fora. Ele pega o sanduíche de porco caribenho e sai triste pela porta dos fundos. Ele vê a lixeira nos fundos do prédio, mas também vê outra coisa. Homem em situação de rua, com frio e fome, enrolado em lençóis sujos no beco. E naquele momento ele tem uma ideia. Talvez ele ainda sirva alguém faminto hoje. O dono da loja oferece seu sanduíche ao homem em situação de rua, que aceita agradecido. Decidiu que seria um desperdício terrível simplesmente jogar comida fora, enquanto havia um homem passando fome atrás do seu prédio. Ele entrega todos os sanduíches da vitrine ao homem em situação de rua, que reage como se fosse a primeira gentileza recebida em muitos anos.
Ele come todos os sanduíches e diz ao dono que foi uma das refeições mais saborosas da vida. Está claro que, quando se trata de fazer sanduíches, o dono da loja tem um dom. Em um momento, ele se lembra do motivo pelo qual faz isso: deixar as pessoas felizes com comida. Ele não sabe que, de certa forma, acabou de matar quem reacendeu sua paixão. No dia seguinte, tudo melhora, com paixão renovada por fazer e vender sanduíches para turistas e o público de Boston. Ele se dedica ao negócio e a sorte sorri para ele. No início, poucos clientes por dia, até o local virar curiosidade, destaque em matérias online e parada obrigatória nas listas de lugares para visitar em Boston. Há rostos conhecidos que ele vê todos os dias, e é só uma questão de semanas até que ele precise começar a implementar uma lista de espera para os clientes. Os negócios vão muito bem, e mesmo com o sucesso inesperado, o dono nunca esquece o que trouxe novo ânimo. Ele deve isso ao morador de rua atrás da loja, que o lembrou de seu verdadeiro propósito. Um dia, ele resolve retribuir ao velho amigo, prepara um sanduíche de atum com maionese e vai entregá-lo ao homem em situação de rua. Mas o homem se foi. É estranho. Ele deixou algumas roupas amassadas para trás e o pedaço de papelão onde sempre dormia, mas o homem se foi. O dono da loja se aproxima, preocupado com a segurança do homem, pois o inverno fora especialmente frio e implacável. Mas em vez disso, ele vê algo que o enoja completamente. Entre as roupas espalhadas, há uma criatura parecida com um verme, de cor branca brilhante e com cerca de 30 centímetros de comprimento. Ela está deitada ali no monte de roupas, felizmente morta. Ao ver aquilo, o dono da loja fica enojado e deixa o sanduíche de atum com maionese cair no chão, espalhando-o pelo asfalto. Depois de ver aquele verme nojento, ele perde totalmente o apetite pelo resto do dia, apesar do desperdício de comida. Se isso fosse o pior dessa situação, já seria ruim o bastante. Mas as comportas do terror estão prestes a se abrir, e quando isso acontecer, só uma certa organização terá as ferramentas para fechá-las. O dono da loja passa a notar coisas estranhas no trabalho. Alguns clientes habituais parecem diferentes e meio moles. Eles têm pele pálida e olhar vazio nos olhos. Alguns deles, que pediam o mesmo sanduíche dia após dia, que decoraram o cardápio de cor, estão levando vários minutos para decidir o que querem pedir, como se o funcionamento de suas próprias mentes tivesse emperrado. Embora esses sinais estranhos fossem perturbadores, não se comparavam às coisas assustadoras que paramédicos e médicos de emergência de Boston enfrentavam na época. Pessoas desmaiando em casa de dor extrema, enquanto amigos e cônjuges, em pânico, ligam chorando sem saber explicar o que acontece com seus entes queridos antes saudáveis. Isso já seria suficientemente perturbador. Mas o que acontece com essas pessoas depois de serem levadas para o hospital eleva tudo a um outro nível. Os técnicos sempre observam algo se movendo sob a pele dessas pessoas. Eles fazem radiografias, ultrassons ou, em alguns casos, até mesmo incisões, e o resultado é sempre o mesmo. Os corpos das pessoas que apresentam esses sintomas estão cheios de milhares e milhares de vermes brancos, devorando seus órgãos por dentro, matando-as lentamente da forma mais dolorosa possível. Até médicos experientes desmaiam de horror ao ver massas de parasitas brancos impossíveis se contorcendo em seus pacientes. A única informação vital que eles não têm é que todas essas vítimas haviam comido recentemente em uma certa lanchonete promissora no porto de Boston. Após 10 semanas de funcionamento, o movimento da lanchonete está começando a cair de novo. O dono diz que isso era esperado, já que o hype inicial de FOMO não dura para sempre. Mas a ausência misteriosa de alguns clientes fiéis e frequentes é, sem dúvida, um pouco perturbadora para ele. Será que ele errou? Será que de algum modo os afastou? Esses pensamentos o atormentam enquanto ele limpa sozinho à noite na loja, após todos irem embora. Ele está tão absorto nesses pensamentos que, enquanto ele se prepara para rosquear a tampa de volta em um pote de maionese, ele acaba deixando-o cair. O pote permanece intacto, mas uma grande e nojenta porção de maionese espirra no chão. Ótimo, agora ele tem que limpar isso. Ele pega o pote e o leva até o beco dos fundos, onde pretende jogá-lo na lixeira. Com metade derramada no chão, o risco higiênico é grande demais para manter isso no restaurante. Mas antes que ele possa jogar no lixo, seu braço congela em um momento de hesitação inexplicável. Nesse momento estranho, ele percebe que é o único daquela marca naquela prateleira.
Ele já usou isso em muitos sanduíches e nunca precisou comprar outro pote. Por capricho, ele resolve inspecioná-lo de perto. O rótulo na parte de trás do pote diz: água, óleo vegetal, vinagre, ovos, 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 coma, ovos, seja ovos. Sua carne é apenas o berçário e sustento de nossas incontáveis bocas vorazes. Coma ovos, consuma-nos. Deixe-nos ganhar forma dentro de você. Açúcar, sal, suco de limão e amor. Ele pensa consigo mesmo, isso não é bom. Sem hesitar por um segundo, ele corre de volta para a lanchonete, se perguntando com horror o que exatamente ele vinha servindo aos seus clientes esse tempo todo. Esses pensamentos cessam quando ele percebe que a bagunça de maionese sumiu do chão. Ele não limpou aquilo, certo? Tem algo muito errado aqui. É a única coisa que ele sabe com certeza. Talvez ele nem esteja seguro aqui. Ele pega a frigideira usada para fritar o bife dos famosos sanduíches de cheese steak ao estilo Boston da loja e fica em posição defensiva. Seus instintos podem salvar sua vida aqui, enquanto algo o observa nas sombras. Sem aviso, algo do tamanho de um rato guincha e avança, com pele branca, lisa e brilhante, movendo-se pelo chão com vários tentáculos pequenos e horríveis. Ele faz um som estridente e avança contra ele. Por instinto, ele acerta a criatura com a frigideira, lançando-a pela cozinha até bater na parede com um estalo. Ele acabou de ser atacado por uma bolha viva de maionese. Antes que ele pense nas implicações, vê a gosma escorrendo pela parede e formando uma poça no chão. A poça se retorce e deforma, assumindo novamente sua forma horrível. Com tentáculos saindo da pele brilhante, ela deve ter se formado com quase todo o conteúdo do misterioso pote. Tudo lhe ocorre de repente. Em cada sanduíche com maionese servido na loja, ele colocava esses monstrinhos no corpo das pessoas. E enquanto a criatura se recupera do choque e se prepara para atacar novamente, ele começa a se preocupar que pode estar prestes a ter o mesmo destino. Só em Boston, né? Quer você ame ou deteste maionese, é provável que o SCP-2484, apropriadamente chamado de vermes parasitários da maionese, tenha te deixado um pouco enjoado. Mas se você for como os agentes de campo da Fundação que descobriram esse condimento cáustico pela primeira vez, provavelmente tem algumas perguntas urgentes sobre o que exatamente acabou de presenciar. Devido à minha pesquisa em arquivos confidenciais, posso te dar as respostas, mas não garanto que será menos repulsivo. A olhos destreinados, SCP-2484 é um pote de maionese de marca indeterminada, contendo aproximadamente 1.024 gramas de uma substância que, em todos os testes químicos, parece ser idêntica à maionese comum. Essa substância, para evitar confusão, será chamada de SCP-2484-A. Enquanto estiver dentro do pote, SCP-2484-A não representa ameaça para ninguém. Quando a maionese anômala sai do pote ou é consumida por um vertebrado, os efeitos perturbadores que você já viu começam a ocorrer. O pote também contém uma quantidade infinita dessa maionese. Quando o conteúdo do SCP-2484 é removido, ele começa a se encher novamente à razão de 2 ml por hora. Felizmente para as unidades de controle de riscos biológicos da Fundação, o SCP-2484-A pode ser destruído da mesma forma que uma maionese comum. Pessoalmente, eu nunca pensei em maneiras de destruir maionese, então vou deixar a criação desses métodos para mentes mais brilhantes do que a minha. Qualquer quantidade de SCP-2484-A inferior a 5 gramas não parece apresentar nenhuma propriedade anômala. Se você aceita pouca maionese na comida, pode topar com essa anomalia e sobreviver para contar a história. Já massas entre 5 e 63 gramas são outra questão. Essas massas vão desenvolver uma membrana repulsiva e coagulada, uma espécie de pele lisa e brilhante sobre o corpo, além de pseudópodes grosseiros parecidos com tentáculos. Essas criaturas vão rastejar sem direção e não ameaçarão outros organismos, desde que não toquem neles nem os ingiram. Se ao menos pudéssemos dizer isso das maiores. Criaturas um pouco maiores formadas a partir do SCP-2484. Há especificamente aquelas que pesam entre 63 gramas e 235 gramas, vão se mover de forma mais direcionada e intencional.
Elas buscam alimentos sólidos e líquidos potáveis, se difundindo neles e os infectando com sua qualidade anômala secundária, que discutiremos em breve. Nem preciso dizer que se deve evitar consumir alimentos infectados dessa maneira a todo custo. Massas de SCP-2484, A variando de 235 gramas a 804 gramas, seguem um caminho mais direto e agressivo para infectar seus hospedeiros. Eles usam seus pseudópodes para buscar ativamente animais vertebrados e tentam entrar em seus corpos por qualquer meio necessário, desde todos os principais orifícios corporais até métodos de intrusão mais incomuns, como poros e feridas abertas. Mas isso não é nada comparado ao perigo apresentado por massas de SCP-2484-A, que variam de 804 gramas a 1024 gramas. Essas criaturas são muito violentas e agressivas, atacando e invadindo animais vertebrados, ao ponto de forçar a entrada pela pele da vítima. Nem preciso dizer que esses são os tipos mais perigosos de se encontrar entre todos eles, e talvez você precise revisar seus métodos de destruir maionese que mencionamos anteriormente para conseguir sobreviver. Mas suponha, só por hipótese, que seus melhores planos anti-maionese falharam. A maionese anômala, SCP-2484, entrou no seu corpo em uma quantidade perigosa, ou seja, 3 gramas para cada quilo do seu peso corporal. Se isso reflete sua experiência, você enfrentará os efeitos secundários dessa anomalia, que infelizmente são ainda mais desagradáveis que os primários. Inicialmente, os efeitos parecem benignos: mais açúcar no sangue, frequência cardíaca elevada, raciocínio mais lento e mais calor corporal. Não muito diferente dos efeitos de consumir muita maionese comum, mas, no corpo, as consequências serão bem mais drásticas. O SCP-2484-A, no corpo da vítima, começará a se transformar em pequenas células, semelhantes a gametas, por meio de algum tipo de força anômala de metabolização. As coisas vão acelerar muito. Em 3 a 6 horas, as células se tornam nematóides de cerca de 1 milímetro que começam a nadar pelo corpo. Um único grama de SCP-2484-A pode se transformar em cerca de 500 desses nematóides parasitas. Se isso já está fazendo sua pele coçar, vai ficar muito pior daqui para frente. De 5 a 40 horas após o SCP-2484 infectar seus hospedeiros, por consumo ou entrada forçada, os nematóides parasitas começam a devorar os tecidos do hospedeiro, adquirindo massa para crescer até 12 centímetros. Nesse ponto, o hospedeiro deve sentir uma dor intensa ao ser devorado por dentro. Após devorarem totalmente o hospedeiro, os vermes de maionese parasitas passam a se atacar e devorar entre si. Depois de tudo isso, apenas um verme restará, medindo de 20 a 30 centímetros de comprimento. Depois ele ficará em dormência e morrerá em 4 dias. Como parasitas obrigatórios, as criaturas do SCP-2484-A não sobrevivem fora do hospedeiro após se desenvolverem. Qualquer verme removido do corpo da vítima morrerá em até 5 horas, mas até agora, nenhuma tentativa de salvar alguém infectado pelo SCP-2484-A foi bem sucedida. A infecção é, infelizmente, invariavelmente letal. Nosso conto de abertura também foi o primeiro estudo de caso registrado do SCP-2484, encontrado por agentes de campo da Fundação. Tudo começou em uma lanchonete independente em Boston, Massachusetts, identificada após diversos relatos de comportamento incomum de parasitas ao longo de 10 semanas. O pote do SCP-2484 estava na geladeira da lanchonete junto com outros de maionese comum, mas o dono não lembrava de ter comprado esse pote quando questionado pela Fundação. Como ele foi parar na loja é, até hoje, um mistério. Após conter a ameaça, a Fundação deu amnésticos aos funcionários sobreviventes da lanchonete e a profissionais de saúde que tiveram contato com os parasitas. Todos os hospedeiros, é claro, foram perdidos. SCP-2484 está classificado como SAF e mantido em uma unidade padrão de perecíveis refrigerados, semelhante a uma geladeira de alta segurança. Não é permitido retirar mais de 400 gramas da maionese anômala para testes, e nenhum teste destrutivo está autorizado. Qualquer funcionário que deseje acessar o SCP-2484 precisa ter autorização de acesso nível 3 ou superior.
Condimentos podem ser polêmicos. Já vi debates sobre ketchup, mostarda e maionese tão intensos quanto algumas quebras de contenção classe Keter. Mas eu aconselho você a ter cautela. Da próxima vez que você preparar um delicioso sanduíche de bacon, alface e tomate e estiver se preparando para passar maionese no pão, ou estiver se perguntando qual sabor vai acompanhar perfeitamente o seu próximo cachorro-quente, pare um segundo para pensar. Você pode não saber o que realmente está colocando no seu corpo. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outro caso dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-2611 O Grandão que Manda.